Olá meus amigos, nós estamos aqui para a nossa 10ª aula e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial para participar com a gente. Então ele vai fazer algum barulho, vai mexer, talvez a gente vai ter que cortar algumas coisas, mas a gente quer falar sobre o casamento com a finalidade de gerar família, não é meu filho? Mateus 1,18 vai dizer justamente sobre o casamento de José e Maria. Quando eles decidem casar, é que Jesus é anunciado. Jesus não é anunciado a uma Maria solteira, mas uma Maria que iria casar. Ou seja, a construção da família tem que ser debaixo do casamento. E hoje em dia as pessoas têm deturpado essa situação. As pessoas têm pregado que o casamento pode ser com qualquer sexo. Então hoje em dia está totalmente diferente daquilo que a Bíblia prega. Então está totalmente errado, sendo que o casamento deve ser como a Bíblia fala, que deve ser o homem deixa a sua casa e vai se unir à sua mulher e os dois vão ser uma só carne. Então e foi assim que aconteceu. O José uniu com a Maria e assim eles geraram Jesus. Então, família é um projeto de Deus, é um projeto que estava no coração de Deus, que o homem unia com a sua mulher e os dois geravam filhos. Então, isso é o casamento no coração de Deus. É assim que a família é formada. E hoje em dia as pessoas estão deturpando essa visão, estão querendo trazer uma visão diferente da forma que eles querem e não da forma que Deus projetou pra gente, da forma que Deus quer pra gente. Então, não deixe que essa visão entre no coração de vocês, não deixe que essa visão deturpe a visão de vocês, mas siga aquilo que a Bíblia nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Justamente, e as pessoas querem até substituir seus filhos, né, por cachorro, por gato, quer substituir filho por trabalho, viagens, e isso não é bíblico. Uma pessoa pode não ter filhos, ela pode decidir, mas o que está no coração de Deus, no projeto de Deus, é justamente isso, né? Mesmo que o menino faça alguma bagunça, mexa, não pare, mas é uma bênção e a gente vai falar justamente sobre isso, né? Porque nada pode substituir um filho dentro de um casamento, né? O filho é importante, ele não é o essencial, mas ele é muito importante na visão do projeto de Deus. Sim, e bons cônjuges são bons pais. A gente sempre priorizou isso. A gente, antes de ter filhos, a gente sempre quis nos melhorar, quis ser pessoas melhores para depois a gente ter filhos. A gente sempre pensou que a gente precisava melhorar como pessoa, melhorar-se espiritualmente, ter uma vida alicerçada na palavra, ser pessoas melhores para que a gente pudesse ter filhos, porque para a gente ser pessoas boas, para que a gente pudesse ensinar mesmo o caminho para o nosso filho. Então se vocês são pessoas boas, são pessoas de Deus, pessoas que realmente leem a Bíblia, pessoas que se dedicam, pessoas de bem, vocês vão ser pessoas boas para os seus filhos. Então sejam pessoas realmente boas, pessoas que vão ensinar o caminho bom para o seu filho, não pessoas de mal, pessoas que procuram fazer coisas ruins, porque se vocês forem pessoas más, seus filhos vão acabar seguindo o caminho errado. Acaba que você é um exemplo no seu lar. Se você é exemplo para pessoas de fora, quanto mais no seu lar. Se você fuma, se você bebe, o seu filho vai acabar copiando. Ele vai achar que aquilo lá é normal no seu lar. Então você precisa ser exemplo no seu lar. Justamente, umas pessoas, né, o Miguel tá ali mexendo, mas não estamos aqui segurando, acha que ter filhos vai afetar o casamento. E vai afetar o casamento, mas ele vai evidenciar coisas boas e coisas ruins no casamento. Então os filhos não são culpados de destruir o casamento, é má administração e má gestão do cônjuge. Então não bote a culpa, não, vai piorar o casamento. Não, se o seu casamento é bom, ele vai ser bom quando você tiver filho. Se ele for mal, ele vai ser um mau casamento se você tiver filho, né? Então a gente não pode ter essa desculpa. E uma coisa que a gente precisa saber também, que é muito importante, é se preparar para ter filhos. A gente não está falando que tem uma rinca de meninos, não, mas é você se preparar para você ter filhos, né? Então isso é muito importante para que o filho chegue e tenha um lar um pouco mais estruturado, pessoas emocionalmente melhores, espiritualmente mais fortes. Então às vezes as pessoas estão preocupadas só com o dinheiro, né? Não, mas não é só isso. Você tem que se preparar em várias situações para que Deus possa abençoar o seu relacionamento.
Há pessoas também que são impossibilitadas, a gente sabe disso. Tem pessoas que não podem ter filhos, têm alguns problemas, né? Até hoje não conseguiram ter filhos nos seus casamentos, a gente entende isso. Mas a gente sabe de alguns casos de mulheres na Bíblia que eram impossibilitadas de terem filhos, como Ana, como Raquel? Sim. Raquel também era. Então tem muitos casos. E a gente viu que Deus fez um milagre. A própria esposa de Abraão, Sara também era impossibilitada de ter filhos. Ela também não podia ter filhos. Então ela orou e creu. E Deus deu filhos a ela. Mas às vezes você também já orou, creu, mas mesmo assim Deus não te deu filhos. Então não desanime. Talvez não é propósito de Deus de dar filhos para vocês. Talvez esse não é o plano de Deus no seu casamento. Então não desanime. Talvez esse não é o plano de Deus, esse não é o propósito. Então creia somente que talvez o projeto de Deus para vocês seja outra coisa. Talvez Deus queira que vocês sejam como Paulo, não tenha filhos, se dedique no ministério. Então, se dedique naquilo que Deus tem pra vocês, no projeto que Deus tem pra vocês. Se não for de ter filhos mesmo, que vocês se dediquem ao Senhor, seja como for, mas se dediquem mesmo ao Senhor. Justamente. Então, para quem tem possibilidade, né, você tá resguardado, mas se você tem a possibilidade, então queira ter filhos. É muito bom, porque filhos é um complemento pro lar, né? Eu sei que algumas pessoas falam, não sinto falta. Mas se você nunca teve, você não vai sentir mesmo. Mas é muito importante, e a gente quer falar sobre 5 razões por que você deve ter filhos. E a primeira razão é porque faz parte do ciclo da vida, gera amadurecimento na pessoa e no casal. O casal que muitas das vezes não recebe nenhum desafio, nenhuma dificuldade, ele é fraco. Então, ter filhos é um desafio, mas você precisa entender que isso vai amadurecer você, amadurecer suas emoções, e isso faz parte do ciclo da vida, né? Um morre e o outro substitui. Esse é o ciclo da vida, então a gente precisa entender isso. Outra razão é a relação de afeto que você cria com seu filho. Gente, é incrível. Por mais que seja difícil as situações, a criança às vezes dá muito trabalho. Vocês viram assim, que o Miguel é um pouco bem quietinha. Mas assim, o apego que você cria assim, é muito grande. O amor que você tem por um filho é enorme. Então assim, você só entende o amor de mãe mesmo por um filho, o amor de um pai, é quando você tem um filho. Então, não tem como você, quando o seu pai e sua mãe falam pra vocês que o quanto eles amam vocês falam que entendem, mas vocês não entendem. Só quando você tem mesmo um filho, você vai entender o que é um amor de um pai e de uma mãe. Quando você realmente tem um filho. Porque é um amor incondicional, é um amor que você vai dar sua vida por ele. Assim, você morre de fome, mas você quer o melhor pro seu filho, você quer que ele tenha sucesso, mesmo que você não tenha, e aquilo que você já teve, você quer que ele tenha mais. Se você correu, você quer que ele voe. Então assim, você quer que ele tenha tudo que você não teve. Então assim, é uma coisa assim, extraordinária. Então assim, se você tem isso por seu filho, que você é um humano, aí imagina o amor de Deus por nós. Sabe, a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus, mas quando você tem filho, você começa a entender um pouquinho assim o amor de Deus pelos seus filhos. Então é incrível, incrível, incrível mesmo o amor que Deus tem pelos seus filhos. E a terceira é conhecer os limites, né? Quando você tem filho, você vai conhecer os limites de alegria, né? O máximo de uma alegria, que é aquele ambiente que você tem. Também o amor, como foi falado. Também você vai conhecer os limites do seu cansaço. Você vai conhecer os limites também da sua falta de paciência. Você vai conhecer os limites das dificuldades. Você vai conhecer esses limites. E é muito importante. Eu não lembro qual escritor brasileiro, não sei se é Fernando Pessoa, que vai dizer que todo ser humano ele tem que fazer 3 coisas, que é escrever um livro, plantar uma árvore e ter filho. Então isso vai te fazer você conhecer essa profundidade em vários aspectos, os bons e também os difíceis, mas que não deixa de ser ruins, né?
geralmente falam assim, nossa, no início é muito difícil, mas depois eu vejo um monte de pais, nossa, que saudade daquela época, ou seja, esse ruim não foi tão ruim assim, né? Então é muito importante você conhecer esses limites e através, né, de uma criação de uma criança você pode conhecer e experimentar. Outra coisa que acontece é que a gente destrói o egoísmo. Como a gente destrói? Porque quando você não tem filhos, você é meio que egoísta. Você pensa só em si, você só compra roupa pra você só quer seu tempo, só faz tudo pra você. É lógico que a gente faz pra gente, né? Mas assim, normalmente é só pra gente, a gente só pensa em nós. Mas quando você tem filhos, você começa a pensar mais nele, mas mais no todo. E para de pensar mais em si. Então, assim, isso destrói muito essa parte do egoísmo. Passa a pensar mais nos outros, mais em outras pessoas, mais no outro, do que em você mesmo. Então, isso é muito importante. E complementando essa questão do egoísmo, ela é interessante porque quando a pessoa fala assim, não, eu não quero ter filhos, ela de certo modo está sendo egoísta. Eu sei que às vezes no início do casamento você fala assim, não, eu não quero agora, esperar, não, eu nem quero ter. É normal isso. Depois de um tempo, né, nós esperamos aí quase 8 anos para ter o Miguel. Então isso faz parte, mas você tem que ter em mente que você precisa ter filho em algum momento na sua vida, mesmo que você demore, mas é muito importante, é muito saudável. Então quando você fala assim, eu quero ter, você está falando assim, eu abro mão de todas as minhas vontades, meu conforto para ter um filho. E a quinta, como foi falado aqui, a gente começou a abordar, mas principalmente você vai conhecer o amor de Deus de forma mais intensa, né? Então, através de um filho, você vai conhecer um pouquinho essa relação de pai e filho, de mãe e filho. Você vai amar, vai sentir aquele bem-estar, aquele desejo de passar muita coisa boa. Então, isso faz parte. Então, esse amor de Deus, ele é compreendido de forma, assim, mais acessível ao ser humano quando ele tem um filho. Ele entende mesmo um pouquinho, porque nenhum pai quer dar o filho para alguém, que é o mal do seu filho. Então você percebe como Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu filho, seu único filho, para a humanidade, e ainda para uma humanidade que rejeita, que é insensível, que é dura, que pensa só em si. Então a gente compreende um pouquinho melhor o amor de Deus. E essa relação de pai e filho, mãe e filho, você vai ter muitas experiências com Deus através dessa relação, tenho certeza disso. Então a gente falou isso sobre 5 razões, lógico, tem muito mais razões, mas a gente quis destacar aqui as principais para te animar a você ter filho, porque não é esse bicho de 7 cabeças não. É verdade. E para concluir, é lógico, né, como a gente falou, existem muitos desafios, muitas dores, né, muitas dificuldades. A gente realmente passou por muitas dificuldades, como eu não sei se a gente contou que no começo o Miguel teve muitas cólicas, ele não dormia. Nossa, a gente passou por muitas noites em claro, então foi muito difícil no começo, muito difícil mesmo. Assim, acho que foi, gente, quando o povo fala que tem os 3 meses da cólica, assim, é certeiro. É 3 meses certeiro, difícil, assim. Ele não dormia, era noites em claro, assim, que eu ficava maluca, eu queria, assim, desaparecer. Então, assim, é muito difícil. Mas passando esses meses, tipo, é muito bom, é maravilhoso, gente. Ter filho é a melhor experiência. E como todas as mães falam, se eu soubesse, eu já teria tido antes. É fato, gente, todas as mães falam e é verdade. Se eu soubesse, eu já tinha tido antes. Então, tirando os desafios, tirando as dificuldades, a gente tira de letra. Então, Deus dá capacidade e filho, como a Bíblia fala, é a herança do Senhor. Saiba que Deus, Ele deu essa criatura maravilhosa pra gente cuidar, porque Ele sabe que você tem capacidade de cuidar e Ele te deu porque Ele sabe que você vai cuidar, vai ensinar e Deus vai dar capacidade, vai te dar condição de cuidar, Deus vai dar sabedoria e peça a Ele mesmo sabedoria para cuidar, para ensinar. E eu ouvi do pastor Lucinho uma coisa muito interessante, né? Uma pregação dele que ele fala que às vezes você não conseguiu ganhar uma alma para Jesus, né? Mas pelo menos você vai ter seus filhos para levar para Ele, falar, ó, tá
aqui, pelo menos essas almas eu trouxe pro Senhor. Então, pelo menos as almas dos seus filhos eles até para ganhar pro Senhor. Justamente. Isso é então muito isso importante, é interessante. Né? Quando essa família, a gente parar para pensar lá em Noé, né? Noé entrou na arca com os seus filhos. Imagina se os filhos de Noé e tinham que povoar o mundo falassem assim, não, a gente não vai ter filho. Não faz sentido. Então o filho tem um desafio, mas é uma bênção. Muda algumas coisas, não tem gente assim, não, vai mudar tudo. Não muda tudo assim não. Muda algumas coisas, mas você vai se adaptando, você vai aprendendo. Né? Então, assim como para alguns o casamento, nossa, que dificuldade. Não é assim também, né, amiga? Então, Deus ama a família. Deus tem prazer quando a família está junta, unida. Então, não é só espiritualidade, não é só ficar orando, lendo a Bíblia, não. É passar um tempo com a família, cara, isso é muito bom. Isso é muito espiritual. E a gente vê tantos ataques da família. E agora o povo de Deus não quer ser família. Então a gente está perdendo essa batalha. Então lute pela família. Inclusive, há ministérios como o do pastor Josué Gonçalves, que a gente super indica, que vai falar sobre criação de filhos, que vai falar sobre família. Isso é muito importante. Deus ama a família e Deus ama quando as pessoas querem construir uma família. Como esse desejo é nobre e que falta muitas vezes no nosso coração. Sim, e família na íntegra, ela muda a sociedade. Gente, a família mesmo, como Deus instituiu na Bíblia, ela muda a sociedade. Então, sim, instrua mesmo seu filho, seja uma família que muda a sociedade, sejam pessoas que mudam mesmo a sociedade, mudam o meio que vocês vivem, sejam significativos aonde vocês trabalham, onde vocês estudam, onde vocês frequentam. Então, sejam mesmo, instruam seus filhos a serem pessoas diferentes, a serem pessoas de Deus, a serem pessoas que tenham palavras de Deus, palavras de conforto para as pessoas, palavras de Deus para as pessoas, porque esse mundo está carente de pessoas de Deus, pessoas que têm palavras que confortam o coração das pessoas, que tenham mesmo pessoas que são diferentes, porque pessoas que são a mesma coisa nesse mundo, tá cheio, crentes que são a mesma coisa, que deixam o mundo influenciar nesse mundo, tá cheio. Então não, a gente precisa ser mesmo diferente. Como Romanos fala, a gente precisa transformar a nossa mente, a gente precisa mesmo ser diferente desse mundo. A gente não tem que ser igual, a gente tem que ser diferente, então a nossa família precisa ser diferente e fazer diferença na sociedade. Então, nós como cristãos, nós precisamos ter uma família diferente que faça a diferença na sociedade. Então, seja você uma família que é diferente, seja mesmo cristãos que fazem a diferença no meio que você vive, na sua família, mesmo que seja difícil, peça para Deus dar forças para vocês, peça a Deus para que dê sabedoria, para que dê conhecimento para vocês, para que Deus os sustente, para serem mesmo diferença nessa nação. Mas que eu sei que às vezes a gente não consegue ganhar o mundo todo, mas ganhando alguém, ganhando o seu amigo, ganhando alguém da sua família, ganhando uma pessoa do seu trabalho, você já está fazendo muito. Mas principalmente ganhando o seu lar para o Senhor, você também já está fazendo muito para Deus. Então faça a diferença mesmo na sociedade. Amém. Então nós estamos aqui, deixa eu pegar o Miguel aqui. Vem cá, rapaz. Tá aqui. A gente vai finalizar agradecendo a Deus. Aí ele não quer ficar. Ô meu filho, só dá um tchau aí pro povo, né? Então muito obrigado. Desculpa aí se a gente fez algum barulho, mas é coisa de menino, né? E gente pentecostal faz barulho. E todo filho pequeno é pentecostal. Depois que eles vão ficando tradicional, mas até lá, vai louvando a Deus, agradecendo e queira ter uma família. Talvez ainda não é o momento, você tem que esperar, sem problema. Mas fala assim, Deus me dá condição, primeiro espiritual, emocional e depois financeira para eu ter um filho, né? Então isso é muito bom. Que Deus possa te abençoar. Foi um prazer muito grande estar aqui com você e nós queremos agradecer a Deus por esse momento. Nós estamos na nossa 10ª aula, a gente vai ter mais uma aula e depois a nossa live. Então, nosso muito obrigado e Deus abençoe sua vida. A gente quer orar agradecendo. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa, que o Senhor possa derramar temor, alegria e paz no coração. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está nos vendo e que o Senhor possa abençoar para que a família dele seja uma bênção. Transforme a sociedade, transforme todos os parentes com graça e misericórdia. Que nunca falte alegria e paz e o sustento do Senhor sobre este lar, sobre cada família que ainda constituiu, mas vai ser. No nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. Vai lá, Miguel, dá tchau pro pessoal. Tchau.
Manda beijo. Manda beijo.